Som, teste. Ei. Vamos lá. Som, teste. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos, amém? Vamos adorar o Senhor. Feche os seus olhos e cante esse hino adorando a Ele de todo o seu coração. Grande é o Senhor. Feche os seus olhos, eleve o seu pensamento aos céus, que você possa se envolver com o Senhor nessa noite. É um culto de adoração e ensino. Vamos adorar o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria, alegria de toda a terra. Exalte o único que é digno de ser exaltado. Grande é o Senhor. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus. Eterno, sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, cante adorando. Grande
é o Senhor em quem nós digno de louvor. e que nos ajuda. Na cidade Do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra, a alegria de toda a terra. Aleluia, meu Pai, grande é o Senhor, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Se você puder, levante as mãos, erga a sua cabeça, solte a voz, abre o coração, busque a Ele, dizendo: temos o teu nome engrandecer e agradecer-te, pois tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Aleluia, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Abra seu coração, exalte a Ele. Queremos o teu nome, o teu nome engrandecer e agradecer-te, pois tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus, eterno, sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Querido Deus e maravilhoso eterno Pai, nós nos reunimos nessa noite de adoração e de ensino, Senhor, na tua presença. E em primeiro lugar, eu quero dizer ao Senhor que nós estamos aqui para te adorar, para te exaltar, para nos rendermos diante do trono da graça, porque sabemos que não merecemos nada, que tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, que tudo que o Senhor vem nos proporcionando é graça, Senhor. Oh, meu amado Deus, que o Senhor nessa noite, em primeiro lugar, venha perdoar os nossos pecados, venha lançar para trás do Senhor, lança, Senhor, no mar do esquecimento. Querido Deus, reconhecemos o quão pecadores somos, porque quando não pecamos no olhar, nós pecamos no falar, e quando não pecamos no olhar, no falar, nós pecamos no agir, na maneira de ser, de se comportar, Senhor. Tem misericórdia de nós, carecemos da tua graça, da tua misericórdia, da tua compaixão. Isso nos quebranta, porque quanto mais reconhecemos a nossa pecaminosidade, mais valorizamos a santidade do Senhor, mais buscamos a tua face, mais buscamos a tua presença. Nós nos esvaziamos de nós mesmos nessa noite, Senhor. Nós nos esvaziamos do nosso eu, da nossa carne, da nossa vontade, e pedimos: venha nos encher do teu Espírito, venha nos encher nessa noite da tua santa presença, venha nos tornar santo como o Senhor é santo, venha santificar a nossa mente, venha santificar, meu Pai, os nossos lábios, tal como, meu Pai, os lábios, Senhor, do profeta Isaías foi purificado. O Senhor tocou nos lábios dele,
Então toca nos nossos lábios, nos purifica, Senhor. Toca no nosso coração, toca na nossa alma. Vem, porque o Senhor é bem-vindo entre nós. Melhor dizendo, o Senhor é bem-vindo em nós, Senhor. Entra no nosso ser. Vem, Espírito Santo, chame Ele para a sua vida. Fala para Ele, entra no meu ser, entra no meu coração, entra na minha vida. Fala, eu te quero mais do que o ar que eu respiro, mais do que tudo, Senhor. Vem, porque eu necessito da Tua presença. Eu preciso sair daqui cheio do Teu Espírito. Vem me renovar nessa noite. Fala para Ele, renova a minha fé, renova a minha comunhão. Venha restaurar, meu Pai, a nossa amizade. Venha restaurar, meu Pai, o nosso andar. Venha restaurar, meu Senhor, o nosso ser, porque o Senhor é o Deus que restaura. Vem, Espírito Santo, renova o Teu povo, renova a Tua igreja, renova cada uma dessas pessoas que aqui estão, os nossos irmãos. Nós Te adoramos, nós Te desejamos mais do que tudo nessa noite, Senhor. Fala para Ele, renova-me, Senhor, renova a minha vida, me enche do Teu Espírito, da Tua presença. Eu Te quero, Senhor. Eu estou aqui para Te adorar, eu estou aqui para Te louvar de todo o meu coração, de toda a minha alma, aleluia. Vem, Senhor, nos renova nessa noite. Esqueça de tudo. Você esperou por esse momento, o dia todo no trabalho. Você veio pedindo ao Senhor, eu quero Tua presença, eu quero me renovar. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Se você não quer ser o mesmo, fala para Ele, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há, reconheça isso dentro de mim, necessita ser mudado, está ser mudado. É verdade, meu Pai, e muita coisa, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Cante orando, cante com verdade. Renova-me, deseje isso, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração. Fala, eu quero o Teu coração no meu Pai. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, dia a dia, meu Pai. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do necessita mais de Ti. Fala para Ele, necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Aleluia.
Ele está aí, Ele está aqui. Vou te deixar esses minutos à vontade para expressar a sua necessidade do Senhor. Se você quiser dobrar os seus joelhos, fique à vontade. Se quiser ficar em pé, se quiser para um cantinho da igreja, fique à vontade, irmão. Você veio aqui para saciar a tua sede. Você veio aqui para buscar a transformação da sua vida de dentro para fora, não de fora para dentro. Fique à vontade. Coração nessa noite, louve a Ele, adore ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Nós estamos aqui, meu Pai, para te adorar. Nós estamos aqui pedindo ouro, prata, dinheiro,
resolver problema no casamento, resolver problema de filho, de cônjuge, de doença, de nada, porque quando temos a Tua presença, temos tudo, Senhor. Então venha, estamos aqui para Te adorar, aleluia. Eu Te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu Te louvarei, eu Te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos anjos, cantarei louvores. Na presença dos anjos, a Ti cantarei louvores. Louvores. Querido Deus, que o Senhor receba a glória para si, Senhor. Tu és o nosso Deus soberano, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, aleluia. Muito obrigado por esse momento, Senhor, esse momento de adoração, esse momento de exaltação, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, venha receber toda a honra e toda a glória, e venha falar conosco, através da Tua santa palavra. Em nome do Senhor Jesus é que oramos, amém, graças a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor Jesus, amém, amém. Pode tomar o assento, por gentileza. Abra sua Bíblia já em Apocalipse, Apocalipse capítulo 2, hoje nós vamos ler do versículo 12 ao 17, lembrando que o livro do Apocalipse foi escrito por João, um dos apóstolos do Senhor Jesus, né, quando ele estava na ilha de Patmos, e ali o Senhor se revelou a ele, mostrando a sua grandeza, mostrando as coisas que eram, as coisas que foram e as coisas que iriam acontecer. O livro do Apocalipse é a revelação de Deus para a sua igreja, e o Senhor nos chama a conhecê-lo através da sua santa palavra. Nós então já falamos sobre a carta de Esmínia, falamos sobre a carta de Éfeso, e hoje então nós iremos falar sobre a carta que foi enviada ao anjo da igreja em Pérgamo. Versículo 12, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar aonde você mora, que é o lugar aonde o trono de Satanás, está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas a ídolos e praticassem a prostituição. Versículo 15,
Além disso, estão também aí no seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas ou nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Senão, irei até aí e sem demora. E lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? O contexto histórico aqui, para que você entenda, Pérgamo era uma cidade importante da Ásia Menor. Pode abrir, por favor, atende ali, por gentileza. Amém, pode entrar. Vamos lá. Então, o contexto histórico aqui, do qual o livro sagrado nos mostra, Pérgamo era uma cidade importante da Ásia Menor. Ela era muito famosa por sua biblioteca e por ser um centro cultural religioso. Era a capital do culto a César na região e abrigava os altares a Zeus e Asclépio. Jesus a chama de aonde está o trono de Satanás. Por que ele disse isso? Pois ali o culto imperial, ali havia um culto imperial, e a idolatria nessa cidade era fortemente estabelecido. Então, essa carta aqui segue o seguinte padrão: a identificação de Cristo, aquele que tem a espada de 2 gumes na boca, de 2 fios. Há também o seguinte padrão: ele elogia essa igreja, dizendo que elas, em meio à perseguição, à luta, eles não negaram o nome de Cristo, mesmo diante do martírio de Antipas. Também há uma repreensão no texto, do qual eles estavam tolerando os ensinamentos, as doutrinas de Balaão e dos nicolaítas, que promoviam idolatria e imoralidade. E além da repreensão, nós olhamos aqui no texto e observamos também que existe uma exortação para o arrependimento, dizendo que haverá o juízo de Cristo e eles deveriam se arrepender. Pois o que iria acontecer se ele se arrependesse? Teria uma promessa. E que promessa era essa? Que ao vencedor ele daria um maná escondido. Não apenas isso, mas também uma pedrinha branca com um novo nome. Então, nós seguimos e olhamos no texto o seguinte padrão: primeiro, a identificação de Cristo; segundo, ele elogia a igreja; terceiro, ele repreende a igreja; ele exorta a igreja, mostrando o problema da igreja; e se ele se arrependesse, eles tinham uma recompensa, a promessa do maná escondido e da pedrinha branca. Então, o tema central do que nós acabamos de ler é Cristo como juiz e Senhor que governa por meio da sua palavra, em meio à perseguição que essa igreja estava enfrentando. Então, eu gostaria que você acompanhasse comigo, quando Cristo, ele diz assim, no versículo 12, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada de 2 gumes. O que simboliza isso? Primeiro, aquele quem? Cristo. Você poderia repetir isso com o pastor? Aquele quem?
a Cristo. E essa espada que sai de sua boca, que é uma espada afiada de 2 gumes. O que é essa espada? A palavra de Deus. É a palavra de Cristo. João está mostrando aqui para cada um de nós, por meio do Espírito Santo, que o Senhor, Jesus Cristo, Ele está acima do poder de Roma. Ele está mostrando para essa igreja, e para mim, para você, nessa noite, que Ele estava acima do poder de Roma, dos falsos deuses, e que Ele governava a sua igreja, e estava guiando a sua igreja, através da sua palavra. Irmãos, como que Deus guia a igreja? Como que você e eu somos guiados por Deus? Pela palavra de Deus, pela sua palavra. E quando eu e você sabemos que Deus está nos guiando, Rui? Irmãos, quando nós estamos ouvindo a palavra e nós estamos obedecendo. De que forma que nós obedecemos? Obrigado. Praticando. Então, como que eu sei que o Senhor está me guiando? Que representa o membro do corpo dele, juntos à igreja. Como que esse bairro aonde você mora, as pessoas vão saber que Deus está guiando essa igreja, que Deus está nos guiando, quando Ele nos vê, e o mundo olha para mim, o mundo olha para você, e nos vê um praticante da palavra de Deus, não apenas um ouvinte. Será que eu e você temos praticado a palavra de Deus? Nós temos não apenas ouvido, mas nós temos dado ouvido? Nós temos praticado, ou nós continuamos querendo governar a nossa vida? Através da palavra do nosso coração, através das palavras das demais pessoas, através da tecnologia, através dos problemas. Será que nós temos ouvido mais a voz dos problemas do que a voz de Deus? Ou os problemas, a voz dos problemas estão guiando a sua vida, ou Deus está guiando a sua vida através da sua santa palavra. Fica aí já o primeiro momento de reflexão para a igreja. Então, além disso, nós observamos aqui no versículo 13, que o Senhor mostra a fidelidade da igreja, em meio ao trono de Satanás, o reinado de Satanás naquela cidade. E hoje em dia, será que o diabo reina aí fora? Reina ou não reina? Na vida das pessoas, ele governa muitas pessoas. O reino do mal está aí fora também, paralelo com o reino de Deus? Está ou não está? Está. O trono de Satanás está aí. E a todo tempo, ele quer que eu e você venhamos nos curvar diante do trono dele. Venhamos tirar a nossa vida do trono do Senhor. Mas essa igreja era fiel. Ele diz assim, no versículo 13: conheço o lugar aonde você mora, que é o lugar aonde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Por que ele disse isso? Como que uma pessoa, ela não nega a fé em Cristo? Não se curvando por falsas doutrinas de demônios. E o que mais nós temos ouvido, o que mais vem assediando as pessoas aí fora, são falsos ensinos, doutrinas de Balaão. Qual era a doutrina de Balaão mesmo, dos nicolaítas? O que ele disse aí? Vamos ver. Qual que era a doutrina deles? Versículo 14. Tendo, porém, contra você
algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas a ele. O que mais? E praticassem a prostituição. No meio da igreja. Ele está falando com a igreja. No nosso meio, você vai encontrar pessoas que seguem a doutrina de Balaão. Pessoas que estão ouvindo a mesma palavra que você está ouvindo. Pessoas que aparentemente estão caminhando com Deus que você está caminhando, mas não está, porque no decorrer do caminho, você vai observar que essas pessoas, elas sustentam esses ensinamentos de querer passar os outros para trás, de querer causar divisão na igreja, de querer contaminar as pessoas, querer rachar a igreja, destruir a igreja, pessoas que gostam de armar ciladas para destruir outras pessoas, para acabar com outras pessoas, e também falsos ensinos, que é o que mais tem hoje em dia, pessoas levando os frequentadores da igreja a se prostituírem por meio do dinheiro, por meio da grana, querer corromper a Deus, comprar a Deus com o seu dinheiro, querendo se vender para Deus, querendo conquistar a Deus com o Deus desse mundo. Mas a fidelidade aqui, a Bíblia diz que Pérgamo era o centro do culto imperial e uma cidade idólatra. Alguém aqui conhece a cidade de Trindade? Tem alguém aqui que é de Goiás? Tem nenhum goiano aqui? Não? Alguém conhece a cidade de Trindade, de Goiás? Conhece? Conhece? O que eu vi você falar? Foi pegar o caderno. Pensei que a Letícia conhecesse. Na cidade de Trindade, tem pessoas que vão fazer procissão, tem gente que vão a pé até essa cidade, passam dias andando. Eu já fui nessa cidade. Quando você entra na cidade, olha gente, eu não estou exagerando, em cada esquina, olhe para mim por favor, em cada esquina há uma imagem, há um ídolo, de vários tipos. Você vai andando assim, você vai vendo, alto assim, ó, em cada esquina. Então eu fico imaginando aqui, essa cidade, que o centro dessa cidade, havia ali um culto imperial e idolatria, uma cidade que tinha deuses espalhados para todo lado, os irmãos sendo assediados a se curvar e adorar a esses deuses. E hoje em dia a gente não precisa ir muito longe em Trindade para ver idolatria. Muitas vezes é só nós olharmos para o nosso coração, que o nosso coração é uma fábrica de ídolo. Nosso coração gosta de levantar ídolo de nós mesmos. Às vezes a gente quer levantar fundar a nossa própria religião, servir a Deus do nosso jeito. Às vezes o ídolo é o marido, o ídolo é o trabalho, o ídolo é o filho, é a esposa, é o carro. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós estamos sendo chamados a ser fiel ao Senhor, mesmo aonde está o trono de Satanás. No nosso trabalho, na nossa casa, diante dos nossos vizinhos, dos nossos familiares. Então nós devemos permanecer firmes, mesmo cercado por ideologias e hostilidades. Nossa lealdade
ela pertence a Cristo. Amém? Muito bem. E o Senhor mostra aqui no versículo 14 e 15, sobre o perigo da corrupção interna. Balaão levou Israel à idolatria e imoralidade. Os nicolaítas, eles ensinavam que era aceitável participar de festas idólatras. Nós tiramos uma aplicação muito profunda aqui do versículo 14 e 15, que já lemos 2 vezes. Não basta resistirmos ao mundo, é preciso purificar a igreja. Nós não podemos tolerar o erro, porque tolerar o erro, irmão, aceitar ver o irmão pecar e ficar indiferente, isso é uma traição ao Senhor. É uma traição. Você vê que existe uma pessoa que diz ser irmão, ser irmã, e está vivendo no erro, e se nós nos ocultamos, isso é pecado. Nós estamos traindo ao Senhor, nós estamos tolerando aquele tipo de erro, aquele tipo de pecado. Quem compreendeu? E quem eram esses nicolaítas? Os nicolaítas. Depois você lê lá em Atos capítulo 6, do versículo 5, quando os apóstolos eles pedem para levantar os diáconos para assistência das viúvas, aí eles nomeiam lá os diáconos, dentre eles Estevão, que morreu apedrejado, e no final tem o Nicolau, que foi levantado a presbítero. Então, eles fundaram uma religião sem um consentimento desse Nicolau, como se ele que tivesse fundado, fosse o fundador dessa religião, dos nicolaítas, que eles aceitavam e ensinavam a prática das festas idólatras. E isso é abominável aos olhos do Senhor. E Deus estava vendo isto. E hoje em dia também não é diferente. Quantas pessoas vêm fundando igrejas em nome do Senhor para levar as pessoas a se prostituir e a barganhar com Deus. E usando o nome de Jesus para tudo. Nós temos que estar atentos, irmãos. No versículo 16, o Senhor Jesus, Ele chama a igreja ao arrependimento. Portanto, vamos ler junto o que está escrito aí? Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora, lutarei contra eles com a espada da minha boca. O que ele mostra aqui para mim e para você? Que ele está chamando a igreja a um arrependimento verdadeiro. Pastor, existe arrependimento falso? Sim, é aquele que as pessoas, elas, na verdade, não se arrependem, elas sentem um remorso, momentaneamente, daquilo que aconteceu, daqui a pouco ela volta a praticar novamente. Quando há o verdadeiro arrependimento? Você sabe me dizer? Quando há o verdadeiro arrependimento? Quando há o reconhecimento, a confissão e o abandono. Enquanto não houver o reconhecimento, a confissão, o abandono, não há arrependimento. Porque tem pessoas que possam até, elas podem até reconhecer os seus pecados, mas não confessam e nem abandonam. Não basta só tem gente que reconhece, é verdade, eu reconheço, eu sou um pecador. Reconhecer, eu preciso mudar. Mas não muda. Mas não confessa e não abandona o erro. Vive fazendo, não é arrependimento. Não há. É só um remorso, aquele sentimento de, aquela sensação de vergonha, aquela sensação de, eu fiz o que, agora todo mundo ficou sabendo. Geralmente é assim, porque se ninguém ficar sabendo, a pessoa, ela não sente nem remorso. Nem remorso. Se a pessoa não fica sabendo, ou se ninguém vê, a pessoa não sente nem remorso. Muitos sentem só remorso porque alguém viu.
a atitude dele, a atitude dela. E aí, para mostrar que sentiu muito, chora. Já viu pessoa assim já ou não? Chora. Me perdoa, estou com vergonha. Não é isso? Não vou fazer mais isso. Aí passou aquele, um dia, tá bom. Ah é? 2 dias, uma semana, lá de novo, fazendo escondido. Até que alguém vê e descobre novamente. Não houve arrependimento. E o Senhor nos chama a um arrependimento sincero e verdadeiro. Você pode observar aqui que o Senhor chama a igreja a tratar pecados, irmãos. Nós somos chamados a tratar pecados. Pecados externos, pecados internos. Sabe que o pior é aquele que é interno, que ninguém vê. E eu e você somos chamados por Deus a tratar esses pecados internos. Quais são os pecados internos? Vamos listar alguns aqui. Inveja. A inveja gera competição. O que mais? O orgulho, cobiça. O que mais? Raiva, ódio, mágoa. O que mais? Julgamento. Oi? A maledicência. São aqueles pecados de hipocrisia, de fingimento, que ninguém vê, só Deus vê. O Senhor nos chama nessa noite a tratar, a olhar para dentro de nós. Quero que você olhe para dentro de você, eu quero que você olhe para dentro do seu coração, vê se tem alguma obra dos Nicolaitas ou de Balaão no seu coração. Você sabe que quando a pessoa ela é verdadeira, o Senhor derrama graça na vida dela. Mas quando a pessoa ela não é verdadeira, sabe o que acontece? Ela fica negociando com a mente dela, ele fica negociando com a mente dele. Com a boca fala uma coisa, mas lá dentro, a consciência, a voz de Deus está dizendo: você sabe que você não está sendo verdadeira e verdadeiro, você precisa se arrepender. A igreja, principalmente uma igreja de fé reformada, ela deve corrigir erros, exercer a disciplina eclesiástica fielmente, irmãos. Então, uma vez a pessoa se arrependendo, então o Senhor tem uma promessa. E qual é a promessa? No versículo 17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, qual é a promessa aí? Darei o maná escondido. Também darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele. Que maná é esse? São as bênçãos, as prosperidades, vida em abundância, um apartamento, um carro, uma empresa, prosperidade, esse é o maná? Filhos, torta à direita? Não. Ele está falando do pão que desceu do céu. Ele está falando que o maná representa Cristo, o pão vivo. Ao vencedor receberá Cristo, o pão vivo, que nos alimenta, que nos sustenta todos os dias da nossa vida, em todos os momentos. João fala sobre isso no capítulo 6, versículo 35, que Cristo é o pão que desceu do céu.
Lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, quando o Senhor derramou o maná no deserto, já estava apontando para Cristo, que viria nos alimentar, que só nele a nossa força, só nele podemos nos alimentar espiritualmente. E a pedrinha branca? O que significa a pedrinha branca? Vamos lá, vamos pensar. Quem já recebeu uma pedrinha branca? E pediu para você colocar o nome na pedrinha branca e rolar e trazer. E disse: olha, você vai receber uma pedrinha. É misticismo para todo lado. O que significa a pedrinha branca? A pedrinha, repita comigo, a pedra branca indica absolvição e aceitação diante de Deus. É isso que representa a pedrinha branca. Ela indica absolvição e aceitação diante de Deus. E o nome novo? Quer dizer que você vai mudar o seu nome? Hã? Você vai mudar o seu nome? De Rumenig para? É uma boa. Mas esse novo nome revela a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. Isso é receber um novo nome. Antes de Cristo, depois com Cristo. Amém? Então a aplicação para esse versículo aqui é só uma. Cristo promete plena aceitação e comunhão eterna para o vencedor. É isso que Ele promete para mim e para você. Concluindo, para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, conclusão. Primeiro, Cristo governa pela sua palavra. Cristo governa a igreja pela sua. Vamos lá? Repita comigo: Cristo governa a sua igreja pela sua palavra. Amém? Segundo, a fidelidade exige rejeitar o pecado externo, falsos ensinamentos, e pecados internos, externos e internos. Nós temos que ser fiéis ao Senhor. E sendo fiel ao Senhor, Ele promete um alimento eterno. Qual é esse alimento eterno? O maná. O maná, se alimentar do próprio Cristo. Então, Ele promete o alimento eterno e temos aceitação diante do Pai por meio de Jesus Cristo. E Ele então nos dá uma nova identidade em sua presença. Louvado seja Deus por isso. Que possamos crescer no conhecimento e na graça e na comunhão com o Senhor a cada quarta-feira, nesse culto de doutrina. Se Deus permitir, semana que vem, nós iremos ler a carta de Tiatira, e que o Senhor venha nos ensinar muito nesse caminhar no livro do Apocalipse. Amém, gente? Muito bem. Qual é o meu apelo pastoral nessa noite? Para a igreja, para todos que estão aqui presentes e os que estão nos acompanhando. Primeiro, não negocie a sua fé. Não tolere o pecado. Não negocie com o pecado. Não negocie a sua fé com nada e com ninguém. Não tolere pecado. Agora, seja vigilante. Aos líderes aqui, o que o Senhor tem falado conosco, o que Ele falou conosco
nessa carta, para que possamos exercer a vigilância e também a disciplina no ensino fiel das Escrituras, para que não venhamos nos tornar como o Balaão ou os nicolaítas. Aos crentes perseguidos, você que chegou aqui, você está sendo perseguida, você está sendo perseguido, você está enfrentando as suas tribulações, você está enfrentando os seus desertos na vida. Lembre-se de Antipas. Cristo, ele viu a fidelidade dele até a morte. Ele viu a fidelidade dessa igreja até a morte. E ele nos chama a ser fiel até a morte, porque ele irá recompensar a nossa fidelidade. Amém? Curva a sua cabeça. Querido e eterno Deus, muito obrigado por essa exposição, muito obrigado pelo Senhor falar ao nosso coração, que o Senhor, meu Pai, possa ser glorificado através da nossa vida, que o Senhor seja o nosso pão, o nosso maná. Obrigado por nos dar uma nova identidade em Cristo Jesus, e que possamos, meu Pai, nos apropriar dessa pedrinha branca, que possamos nos apropriar, Senhor, desse maná todos os dias da nossa vida. Agora eu te peço, antes de nós irmos embora, meu Pai, nós oramos pelos dizimistas, pelos ofertantes da tua casa, que nesse exato momento, com um novo nome, alimentado com maná, Senhor, sendo guiado pela tua palavra, eles irão pegar os seus dízimos e as suas ofertas, irão se dirigir até o gasofilácio, que eles, meu Pai, meu Senhor, tenham as suas mãos abençoadas, o seu trabalho, sua saúde, para que eles possam, Senhor, sempre retribuir ao Senhor, com alegria, com amor e com gratidão. Os que não têm nada hoje, não tem hoje, mas amanhã provém do Senhor. Amanhã o Senhor já está lá. Eu tenho a certeza que quando o Senhor, meu Pai, provê na mesa de cada um deles, nas mãos, no trabalho, fielmente eles apresentarão aquilo que o Senhor deu para eles apresentarem. Muito obrigado, leva eles para casa em paz e segurança, e que o Senhor seja glorificado sempre. Abençoa a vigília que nós teremos nessa sexta-feira, meu Pai, o ensaio amanhã do grupo de louvor, e a ceia do Senhor neste domingo, Senhor. Nós estaremos sentando à mesa, que a tua igreja seja edificada, fortalecida, é no nome precioso do Senhor Jesus que oramos. Amém, e graças a Deus. Amém?